E foi aqui na belíssima e aconchegante Cambridge, na Inglaterra, que nasceu um dos mais importantes economistas da primeira metade do século XX, considerado por muitos o precursor da economia moderna, a chamada macroeconomia. John Keynes graduou-se em matemática, recebendo orientação do seu professor Alfred Marshall, que também era um economista. E foi assim que ele se aproximou cada vez mais dos temas ligados à economia, através do seu professor de matemática, que também era um economista. Um ano depois, Keynes seguiu o caminho para a Índia, onde trabalhou no serviço administrativo britânico. Permaneceu por 2 anos na Índia. Experiência essa que resultou na publicação de seu primeiro livro sobre economia, India, Currency and Finance, em 1913. Quando saiu de Cambridge, foi designado para trabalhar no Tesouro Britânico, com a missão de preparar a delegação do país que seria enviada para negociar no Tratado de Versalhes, depois da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Keynes não concordava com as duras condições impostas aos vencidos. Sendo assim, se demitiu do cargo e em seguida publicou As Consequências Econômicas da Paz, em 1919. Nele, ele argumentava que tais condições seriam impossíveis de se cumprir e levariam à ruína econômica da Alemanha, com graves consequências para todo o mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Keynes envolveu-se com temas relacionados ao financiamento da guerra e ao restabelecimento do comércio internacional. Publicou o artigo Como Pagar a Guerra, no qual sugeria os mecanismos de poupança compulsória para proteger a economia da crise que se anunciava para a pós-guerra. O grande prestígio alcançado por Keynes o levou a ser nomeado barão em 1942, ingressando na Câmara dos Lordes. No final da vida, exerceu influência direta sobre a política econômica de seu país, como diretor do Banco da Inglaterra e assessor do ministro do Tesouro. Do pós-guerra até por volta dos anos 70, as ideias de Keynes teve sucesso nos países de ponta do sistema capitalista. O termo keynesianismo, surgido na década de 30 do século XX, torna-se famoso ao contestar as teorias neoclássicas da época que se apararam na livre iniciativa como balizadora das forças de oferta e demanda. A teoria keynesiana aparece no momento em que o sistema capitalista e liberal passava por crises de produção, desemprego e, como exemplo, a crise de 29. Assim, Keynes propôs algo que os governos não haviam tentado até o momento: a regulação da economia pelo Estado. O keynesianismo também é pautado pelo termo macroeconomia, pelo fato de propor um regime de controle de inflação e pleno emprego, de modo que o desemprego seria completamente eliminado conforme o mercado ganhasse força. De acordo com Keynes, a teoria liberal capitalista não disponibiliza mecanismos e ferramentas capazes de garantir a estabilidade de um país. Para tanto, ele teria como funções minimizar o impacto dos ciclos econômicos e promover um padrão de vida mínimo à população, estado de bem-estar social. Isso se dava em função do que Keynes chamava de animal spirits, ou força propulsora dos empresários para investir. Quando colocado em um contexto coletivo, geraria o otimismo necessário para o desenvolvimento econômico. Na sua ausência, um quadro de recessão se instalaria. Esses conceitos macroeconômicos foram amplamente adotados nos anos que seguiam a Segunda Grande Guerra, época em que as principais economias do mundo estavam se reerguendo e havia uma necessidade urgente, tanto de gerar crescimento interno, como de retornar ao comércio internacional rompido durante os anos de guerra. Além disso, permitiram a elaboração do Plano Keynes para a criação do que seria o Fundo Monetário Internacional. O modelo econômico defendido por Keynes continuou em vigor até meados da década de 70, momentos em que surgiram novos desafios no cenário econômico mundial, tais quais a crise do petróleo.
Os preceitos defendidos por Keynes só voltaram aos holofotes com a grande crise de 2008, ocasião em que as principais economias do mundo se viram diante da necessidade de evitar uma situação semelhante à recessão americana de 1929. Precisamos também falar das principais características do keynesianismo, que entre elas estava a redução de taxa de juros, a oposição ao sistema liberal, equilíbrio entre demanda e oferta, garantia do pleno emprego, equilíbrio entre a produção e a demanda, introdução de benefícios sociais para a população de baixa renda, a fim de garantir um sustento mínimo, defesa de ações políticas voltadas para o protecionismo econômico. O Estado teria um papel fundamental de estimular as economias em momentos de crise e recessão econômica. O aumento da poupança não é suficiente para gerar um aumento igual no investimento, e também vale ressaltar que John Keynes ele era contrário à estatização da economia, como havia ocorrido nos países socialistas após a Revolução Russa de 1917. Ele defendia o sistema capitalista, porém acreditava que deveria haver ações e medidas de controle por parte do Estado. Houve um momento no século XX em que o mundo ocidental ainda se debruçava sobre as teorias políticas do liberalismo, quando foi surpreendido por uma grande crise econômica em 1929. Nesse contexto, surge o keynesianismo. Para a chamada doutrina keynesiana, o Estado pode e deve atuar para conter o desequilíbrio na economia. As teorias de Keynes foram aplicadas em casos famosos, como na implementação do New Deal na economia norte-americana, lá nos anos de 1930. No entanto, o caráter clínico das teorias econômicas fez com que o keynesianismo voltasse à pauta no final da década passada, com a crise de 2008. O keynesianismo veio enfraquecendo após o surgimento do neoliberalismo no século XX, que é uma doutrina que ainda é vigente, contrapondo as ideias de Keynes. Ele tem como princípios a abertura da economia, privatização, livre circulação de capital internacional, um mínimo de intervenção estatal, completamente contrário a Keynes, redução de impostos e flexibilização das leis trabalhistas, tendo como objetivo a redução dos custos públicos, fazendo que as iniciativas privadas e os cidadãos tenham autonomia na economia e na política. O ano de 2020 foi o início de uma pandemia, a pandemia da Covid-19, que ainda permanece abalando a economia de todo mundo. Mais especificamente, falando do Brasil, que com a crise que se instalou durante esse período, o Estado teve que intervir de forma significativa para reajustar a economia do país. Ele era o único capaz de exercer essa função, criando projetos de auxílio emergencial para famílias de baixa renda, forneceu e custeou a saúde pública, fez pagamentos de salários a trabalhadores afastados, disponibilizou empréstimo às empresas. A iniciativa privada não consegue sustentar um choque agregado, que é quando afeta a todos de forma simultânea, pois nessa situação não existe alguém que não esteja sendo afetado. Por exemplo, um seguro residencial que cobre os custos de um incêndio na sua casa sem assistência do governo. Isso acontece porque o incêndio não ocorreu de forma conjunta e parte do que eles recebem dos outros asseguradores vai para você. Nessa situação, dá para ver claramente a teoria de Keynes, onde o Estado intercede pelo bem-estar da população, sendo expansionista em um tempo ruim. Boa noite. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. As principais bolsas da Ásia e da Europa registraram perdas gigantescas.
No Brasil, a Bovespa interrompeu os negócios pela terceira vez na semana. A forte queda das bolsas europeias fez o investidor correr para vender ações aqui no Brasil e cobrir os prejuízos lá fora. Foi uma semana dura na bolsa, a pior desde 1997. Por causa do pânico, os negócios foram interrompidos 2 vezes na segunda-feira e a queda foi se repetindo todos os dias. Hoje, mais uma vez, o pregão foi paralisado. A Bovespa fechou em baixa de 3,97%. Na semana, a queda acumulada foi de 20%. Em 2 meses, os investidores que têm dinheiro aplicado na Bolsa perderam 550 bilhões de reais por causa da desvalorização das ações. Para se ter uma ideia do que isso significa, é como se 2 empresas do tamanho da Petrobras desaparecessem. É como se tivesse comprado um carro, um apartamento, e ele está valendo metade do valor, que as pessoas acabam se sentindo mais pobres e com isso elas deixam de consumir, elas trocam o consumo de algum produto mais caro por um produto mais barato, até porque ela sabe que no futuro ela pode não ter esse dinheiro. E sem dinheiro a economia real não funciona. Já está difícil conseguir crédito. Alguns bancos reduziram prazos de financiamentos e elevaram as taxas de juros. O homem comum deve tomar cuidado para tomar crédito. Ele deve saber que hoje uma flutuação econômica dessa natureza pode atingi-lo. A alta do dólar também dificulta a vida de quem depende de importados. Em Manaus, algumas empresas deram férias coletivas aos funcionários. 70% da matéria-prima usada na produção de eletroeletrônicos vem do exterior. Até os produtos de Natal foram afetados. Os atacadistas suspenderam as vendas para os supermercados até que as oscilações do dólar diminuam. E hoje, apesar das atuações do Banco Central para conter a cotação, o dólar subiu forte. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 2,32, alta de quase 7%. A escola keynesiana se opunha veementemente contra o idealismo clássico do ideal de autorregulação do mercado através da ação da mão invisível do capitalismo, que regulariza a demanda efetiva. Essa expressão da mão invisível refere-se a uma expressão francesa que significa deixar fazer, em que a teoria também propõe uma diminuição da interferência política. Assim, restringe-se também a atuação do Estado na economia. Todavia, deixando o sistema econômico por sua própria conta, tenderia ele inexoravelmente à crise crônica de subconsumo, ao desemprego e ao crescimento da desigualdade da renda e da riqueza. Deste modo, para Keynes, os excessos têm que ser evitados, uma vez que isto implicaria no risco potencial de aumento da inflação, e é de extrema necessidade a atuação do Estado na intervenção da economia.